Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai. Inspiração, Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos no ar! Olá, meu povo! Boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de Química, quase véspera das suas férias. Você vai ter aí na semana que vem uma semaninha de descanso, uma semaninha para você acordar mais tarde, uma semaninha para você colocar a matéria em dia para quem está atrasado, porque o segundo semestre ele vem com tudo, né? Sem te dar tempo para pensar. Então aproveita a próxima semana, aproveita aí se você está com matéria acumulada também para organizar a sua vida, mas é claro, também aproveita para descansar, porque a segunda batida, a batida do segundo semestre, ela é pesada e o Enem está aí às beiras de chegar, às beiras de bater a sua porta. Então aproveita para descansar, aproveita para organizar a sua vida também. Tá bom? Mas hoje a gente ainda tem aula, hoje a gente ainda vai falar de química e hoje a gente vai continuar falando de estequiometria, né? Todas as vezes que a gente pensa em estequiometria, a gente lembra que a gente viu na nossa primeira aula de estequiometria um pouquinho sobre um passo a passo, né? De como a gente resolvia as questões de estequiometria. Estequiometria é um assunto que você vai encontrar em qualquer prova de vestibular que você fizer. Se você fizer prova de vestibular do Enem ou provas individuais de cada estado ou prova particular, sempre tem questão de estequiometria, porque é um assunto muito cobrado, é um assunto que a gente consegue trazer muito para o dia a dia, né? E principalmente porque é o assunto que dá fama, né, do químico. Quantas e quantas vezes você escutou falar que todos os químicos resolvem tudo por regra de 3? Então, a estequiometria vem essa faminha vem da ideia da estequiometria. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, vamos lá para o nosso quadro? Para a gente lembrar, a gente está falando de Química 1, meu nome é Caroline, meu Instagram está aqui de novo, não custa nada lembrar. E a gente está falando de estequiometria com rendimento. É a aula de hoje. Semana passada você viu estequiometria caso geral. A ideia é a mesma. A gente vai ter aí um passo a passo igual. Obviamente a gente vai ter uma diferença lá quando a gente for falar do rendimento. Mas é estequiometria com rendimento. Pelo nome, você já sabe o que ele está dizendo para você, né? Tem a ver com o processo final, o processo do que realmente foi produzido, né? Vamos só lembrar o nosso passo a passo. Nosso primeiro passo, em qualquer questão de estequiometria, é achar a reação. A maioria das questões do Enem já vem, né? Até então, já vieram esses anos todos com a reação. Tá? Então, a gente espera também
que se aparecer uma questão de estequiometria na tua prova, ela também já venha com a reação. Se ela não vier, você vai precisar, através do problema, ler e achar a reação. Lembra que eu te falei também na semana passada que estequiometria, você vai ler o problema, você vai ler a questão muitas e muitas vezes, tá? Segundo passo é você balancear a reação. Sempre que você pensa em balanceamento, até hoje no Enem, as questões costumam ser balanceadas pela regra do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho ali uma regrinha, né? É uma ordem para facilitar a sua vida. Seu terceiro passo a passo, né? Seu terceiro passo é identificar as substâncias envolvidas. Se você está envolvendo um reagente com um produto, se você está envolvendo um produto com outro produto, um reagente com outro reagente, quem você está envolvendo? Seu quarto passo é identificar as grandezas. E aí para mim, o passo mais importante da estequiometria, né? Porque essa grandeza pode ser massa, essa grandeza pode ser volume, essa grandeza pode ser número de mols e essa grandeza ainda pode ser número de moléculas ou átomos, né? E o quinto passo é a sua regra de 3. Lembrando que numa regra de 3, a gente tem sempre duas linhas ali, né? Aonde a primeira você tira do padrão, né? A regra de 3, você tem 3 informações, uma incógnita. Você tira do padrão e a segunda você tira do problema. Então, a primeira você vai sempre tirar daquilo que você sabe, da reação química, da relação que você envolve, e depois você vai tirar do problema. Você vai ler o problema para identificar a reação ou o que ele quer, né? Carol, o que tem de diferente nesse passo a passo que você disse com a gente na semana passada com o de hoje, que é rendimento? É que, além disso, você vai ter uma sexta etapa, que é identificar, né, o rendimento. A sua sexta etapa é você identificar o rendimento. Carol, mas que tipo de rendimento é esse? Identificar o rendimento é, por exemplo, se eu chego aqui agora e falo para o Juan que eu cheguei e dei as aulas e tudo mais, rendi 100%. Quer dizer que tudo que eu poderia oferecer, eu ofereci. Agora vai para uma receita. Se eu uso uma receita para produzir um bolo, e eu falo para você que eu rendi 100%, é que eu não tive nenhuma perda de nenhum produto ali que eu usei, que o meu forno funcionou 100%, que toda a minha reação química aconteceu. Na estequiometria, agora trazendo para a química, eu sempre vou ter um produto teórico. Eu sempre vou ter um produto em que eu realmente vou produzir, né? E, na verdade, que eu quero produzir. É o meu produto em cálculos corretos. É o que a gente chama de produto teórico. Mas pode ser que em algumas reações eu tenha ali alguma perda. Pode ser essa perda por perda de reagente, pode ser essa perda por uma perda em etapas de reação. E existem duas formas da questão te pedir isso. Ou para você saber o quanto teve de rendimento, ou para você descobrir, a partir do que você produziu, se aquilo rendeu ou não os seus 100%. Então, na verdade, são dois tipos de questões em um tema, né? E aí eu te digo o seguinte, toda questão, eu já disse isso na semana passada, que toda aula de estequiometria não tem como a gente ficar preso na teoria. A gente consegue entender estequiometria em cima de questões, não adianta. Então, eu vou começar com a questão do seu material de número 4.
propositalmente, porque eu vou começar com um tipo, com um estilo, depois a gente vai para outro estilo de questão. Olha para cá, olha a questão de número 4. O carbonato de cálcio de massa molar 100 gramas por mol é obtido das rochas calcárias e é empregado na fabricação de cal, CaO, de massa molar 56 gramas por mol, por meio da reação de decomposição que está representada na equação. Só um detalhe, deixa aí, Ronzito, só, por favor, só para eu copiar aqui. Só um detalhe, você está olhando para a reação química e você está vendo um triângulo, né, embaixo da seta. Esse triângulo embaixo da seta, ele quer dizer que essa reação química está acontecendo pelo calor. É o que a gente chama de pirólise, tá? É a quebra pelo calor, no caso, a decomposição pelo calor. Aí ele fala, o dióxido de carbono é o subproduto dessa reação e sua massa molar é 44 gramas. E ele fala, uma amostra, tô lendo, eu vou ler esse problema 200 vezes com você. Uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio foi aquecida e foram coletados 56 gramas de cal. Qual é o rendimento desse processo? Essa questão é a questão mais comum de rendimento que aparece. É você saber qual foi o rendimento. Ele te dá o que ele produziu e você descobre o rendimento. Eu vou seguir o meu passo a passo, como sempre, independente se a questão é de rendimento, se é de reação consecutiva, se é de caso geral. Qual é o meu primeiro passo? É achar a reação. Eu já tenho, não preciso procurar. Meu segundo passo é balancear, ou ver se ela está balanceada. Então, eu vou conferir. Começo pelo meu metal. Um cálcio. Não tenho mais nenhum outro metal. Não tenho a metal a não ser o que está escrito na regrinha. Um carbono. 3 oxigênios, 1 mais 2, 3 oxigênios. Tá tudo balanceado. Se tá tudo balanceado, eu sei que 1 mol desse cara se decompõe em 1 mol desse e 1 mol desse. É a minha proporção estequiométrica. Então, eu achei e eu balanceei. Aí eu vou voltar no meu problema e vou ler. Eu vou identificar as substâncias envolvidas. Aí eu vou voltar lá no problema e vou ler. Quero saber o que ele está envolvendo, o que ele está te dando, o que ele está perguntando. Aí eu vou para a pergunta. Uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, a relação dele é com carbonato de cálcio. Aí eu vou vir aqui e vou marcar. Marquei o carbonato de cálcio. Vou continuar lendo. Foi aquecida, por isso aquecida, lá o meu triângulo, e foram coletados 56 gramas de cal. Ele diz na questão que o cal é o CaO, é o óxido de cálcio. É muito usado também no processo de calagem, né? Quando meu solo está ácido, eu costumo jogar ali alguma coisa que é básica na tentativa de neutralização. Só uma curiosidade. Tá ali. Eu identifiquei as substâncias envolvidas. Agora eu vou procurar as grandezas. É grama, é mol, é massa, é volume, é o que é? Aí eu vou voltar e vou ler novamente o meu problema. Uma amostra de 200 gramas. Aí eu vou vir aqui, é como a Carol faz. Fique à vontade para fazer da melhor forma possível, da melhor forma que você achar. Estou te ensinando como eu faço. Eu vou vir aqui e vou anotar que o que eu quero desse cara é minha massa. Aí eu vou continuar, ó. Foi aquecida e foram coletados 56 gramas de cal. Então, o cal também está relacionado com massa. Então, a minha relação, ou as minhas grandezas, eu também identifiquei. Massa e massa. Aí, a partir de agora, que muda. Ali, a gente pegaria, colocaria o valor que ele me deu e acharia o meu produto, como a gente viu na semana passada. Dessa vez, vai ser diferente. Porque dessa vez, ele já está te dando duas informações. Olha o que ele fala. Uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio foi aquecida. Só que ele já te dá o produto. Foram coletados 56 gramas de cal. Então, ele está te dando o que ele colocou, mais o que ele já produziu.
Então eu não tenho nenhuma incógnita, Carol. Porque se ele está me dando o que ele usou e o que ele produziu, eu não tenho nenhuma pergunta. Tenho. Porque a pergunta dele é: qual o rendimento desse processo? Para eu saber o quanto rendeu, eu tenho que saber se 56 gramas são efetivamente o que eu produziria se eu tivesse 200. Como a gente faz isso? A gente, antes de qualquer coisa, vai montar a regra de 3. Então, na nossa primeira linha, eu vou colocar aquilo que eu sei. Então, vem aqui. O que eu sei, o que eu estou relacionando? Né, massa e massa? Então, o que eu sei desse cara tem que ser a minha massa. Ele já me deu. Volta lá no seu problema, ó. Ele te dá aqui, ó, que a massa são 100 do carbonato de cálcio. Então, eu venho aqui, ó, e coloco 100 gramas desse cara, porque é 1 mol, vão sempre produzir 1 mol de CaO, que pesa quanto, Carol? Ele também já te deu 56. Então, vem aqui. 100 gramas sempre produzirão 56 na reação que eu tenho ali, na proporção que eu tenho ali. 100 gramas sempre vão produzir 56 dióxido de cálcio. Só que ele não tem 100. Ele diz para mim que ele usou, se não me engano, são 200, vamos conferir. Ele disse para mim que ele usou 200 e que ele produziu 56. Calma aí. Eu vou colocar, ele disse para mim que eu usei 200 e que ele produziu 56. Eu não vou colocar o meu 56 ali. Porque eu quero saber se o 56 que ele produziu foi efetivamente o cálculo teórico. O que exatamente ele deveria ter produzido. Então, olha como você faz. 100 produz 56. 200, apesar de você já saber quanto esses 200 produzem, você vai colocar o seu X ali. Para você fazer o seu cálculo teórico. Para você descobrir o quanto deveria realmente ter produzido. Carol, como eu faço essa conta? Se você quiser fazer na mão, olha como você faz. 100 vezes x, 100x, que é igual a 200 vezes 56. 200 vezes 56 dá 11.200. X é igual a 11.200 sobre 100. X é igual a 112 gramas. Ele deveria ter produzido 112. Então, isso aqui é o que a gente chama de cálculo teórico. Isso é o que ele deveria ter produzido. Ele produziu isso? Vai lá olhar. Ele produziu isso? Não. Ele produziu 56. O cálculo, o que ele realmente produziu, a prática dele foi 56. Ele quer descobrir, então, o quanto isso aqui tem de rendimento. Ele deveria ter produzido 112. Deveria. É o meu cálculo teórico. Aí eu venho tirar o meu rendimento. O que é o meu rendimento, Carol? Eu faço assim, ó. 112 deveriam ser os meus 100%. Tá? Esses 100% seriam os meus valores se ele tivesse produzido tudo que ele deveria. É o meu cálculo teórico. Só que ele não produziu 112. Ele produziu 56. 56 corresponde a quantos por cento do que ele deveria ter produzido? É a metade. Então, adivinha? O rendimento desse cara, o rendimento dessa reação, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, o meu rendimento foi de 50%. Ele produziu a metade do que ele efetivamente deveria. Então, qual foi o meu primeiro passo? Descobrir quanto efetivamente ele deveria ter produzido. Eu não usei todas as informações que ele me deu a princípio, porque eu precisava descobrir o quanto ele deveria ter produzido. E é isso.
Meu gabarito ali, cadê meu negocinho de passar, que eu não sei onde eu coloquei? O meu gabarito ali deve ser, vamos lá pra gente ver, 50%, gabarito letra C. Então, agora a gente vai fazer outras questões. A aula de hoje é rendimento. Então, para você aprender exatamente o rendimento, é fazendo questão. Esse é o caso mais clássico de rendimento. Ele te dá o quanto ele usou, ele te dá o quanto foi produzido e ele te pergunta o quanto aquilo rendeu. Você precisa descobrir o quanto ele deveria ter produzido, para depois a gente fazer ali o cálculo de rendimento. Vou deixar tu tirar um printão e a gente vai fazer outra questão. Agora, tirou o printão? A gente vai fazer a questão de número 1. Olha, então no inglês, hein? Que isso? Vou fazer a questão de número 1 contigo. Ó. Vamos ler, vem cá. Ó. Vamos ler, vem cá. Ó. Enorme, recente, é de 2024, e ela fala assim: uma mineradora na Noruega anunciou a descoberta de uma reserva gigante de rocha fosfática, capaz de suprir a demanda global de fertilizantes e carros elétricos pelos próximos 50 anos. A rocha fosfática é usada para produzir fósforo, ingrediente crucial para a produção de fertilizantes. Ela também pode ser processada para se transformar em ácido fosfórico, que pode ser utilizado nas baterias de lítio-ferro-fosfato, que alimentam sistemas de energia solar e carros elétricos. Na produção de ácido fosfórico, uma rocha fosfática constituída exclusivamente por fosfato de cálcio de fluorídrico foi tratada com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de cálcio hidratado, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, de acordo com a reação química. Vou escrevê-la lá no quadro. Se eu coloco ela aqui para... Deixa ela aí, tá, Rosito? Que a pessoa nem enxerga. Calma aí, que eu vou ter que chegar aí perto e voltar pra cá. Ah, lá também, né? CA10, PO4, 6, F2, mais 10H2SO4, que é o seu ácido sulfúrico, ácido forte, mais 20 águas, produzindo 10 sulfatos de cálcio hidratados, gente, que reação grande que não cabe nem no quadro, mais 2HF, mais 6H3PO4. Vou botar o HF aqui em cima, porque eu sei que é uma pergunta, não é ele. Tá ali no quadro. Não dá pra ver o finalzinho ali. Ah, é? Eu. Não, então calma aí que eu vou ter que... eu vou ter que apagar tudo. Calma aí. Vou ter que escrever tudo de novo. Só olha pra mim pra ver se você vê que eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Oi? Só vou ter que escrever de novo, porque não coube. Vai, questão 1. CA10, PO4, 6, F2, mais 10H2SO4, mais 20 águas, mais, produzindo, deixa secar esse troço. Vou começar com ácido fosfórico mais 10
CaSO4 dihidratado mais HF. Quantos HF? 2. Mais 2 HF. Tá no quadro. Aí eu vou continuar lendo. Que questão... Voltei. Que reação grande. Sim, mas é só a reação que é grande. A questão não é difícil. Aí eu vou continuar. Em condições adequadas, foram obtidos 588 quilos de ácido fosfórico a partir de 2 toneladas de rocha fosfática. Considerando a equação química balanceada apresentada, o rendimento do processo foi de aproximadamente bem parecida à questão. Só que qual é o problema aí? Unidade medida. Estou usando quilo tonelada, eu não posso usar coisas diferentes. Então eu vou ter que transformar. Mas eu quero fazer o meu passo a passo. Vou lá. Qual é o meu primeiro passo? Achar a reação. Já está no quadro. Segundo passo, balancear. Preciso conferir se ela está balanceada. 10 cálcios. 10 cálcios. Não tem mais nenhum metal. Então eu vou para os metais. 6 fósforos. 6 fósforos. 2 flúors. 2 flúors. 10 enxofres. 10 enxofres. 6 vezes 4, 24 oxigênios. Mais... tem hidrogênio aqui, desculpa. 10 vezes 2, 20 hidrogênios. 20 vezes 2, 40. 40 mais 20, 60 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Vezes 10, 40. 6 vezes 3, 18. 58. Mais 2, 60. Balanceado. Pelo visto, ela já está balanceada. 6 vezes 4, 24. Mais 40, 64. Mais 20, 84. 6 vezes 4, 24. Mais 10, 50. Não, mais 40. 24 mais 40, 64. Mais 20, 84. Balanceadinha, bonitinha. Vou ler qual a minha grandeza está sendo envolvida. Ó, em condições adequadas, foram obtidas 588 quilos de ácido fosfórico. Então, eu vou lá e vou marcar ácido fosfórico. Ácido fosfórico é o H3PO4. Então, eu fui lá e marquei ele. A partir, aí ele me diz, ó, a partir de eu vou usar 2, não tem problema você arredondar, toneladas de rocha fosfática. A rocha fosfática é isso aqui. Não vou usar isso para nada, não vou usar isso para nada, não vou usar isso para nada, não vou usar isso para nada. A minha relação é entre aqueles dois caras ali. É relação de quê, Carol? Ele está me dando não sei quantos quilos e não sei quantas toneladas. Então, a minha relação que existe ali é a relação de massa. É a relação de massa. Beleza. Vida que segue conforme manda o negócio. Vou montar a minha regra de 3. Vou lá ler. Numa regra de 3, eu vou escrever aquilo que eu sei. E olha que legal, o Enem faria isso aqui também, tá? Essa questão é uma questão muito parecida com questões do Enem. Ela já te dá a massa. Só que você tem que tomar cuidado com a quantidade de mols que você tem. Então, por exemplo, a rocha lá tal pesa 1.008 gramas. A rocha é 1 mol dela. Então, eu vou ter 1.008 gramas. Produzindo, agora é o detalhe. Eu tenho 6 mols do ácido. Então, eu vou ter 6 vezes 98. Carol, por que 98? Porque ele me diz aqui, ó. 98 é a massa do ácido fosfórico. 98 vezes 6 dá 588 gramas. É isso aí, tá? Aí eu vou pro meu problema. Cai na mesma condição do que aquilo que a gente viu. Porque ele tá me dando as duas informações. Olha o que ele fala. Em condições adequadas, foram obtidos 588 quilos de ácido fosfórico a partir de 2 toneladas. Então, ele está me dando as duas informações. Como é que eu vou fazer, Carol? Eu preciso acobertar, eu preciso esconder uma delas, que é o que eu produzi.
Porque eu preciso primeiro calcular o rendimento teórico. Eu preciso saber quanto eu produziria efetivamente. Então, eu vou lá, vou passar grama a grama. Ele me diz que ele produziu 588 quilos a partir de 2 toneladas. Eu vou passar a tonelada para quilo. Para quem não lembra, 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Ele está dizendo para gente que ele catou lá de pedra 2 toneladas. Então, se eu tenho 2 toneladas, eu vou ter 2.000 quilos. Produzindo o que eu quero descobrir, que é o meu valor teórico. Mas, Carol, eu posso usar grama, quilo, sem problema nenhum. O que você não pode é usar na mesma linha. Você vai usar grama, grama, quilo, a minha resposta vai ser em quilo. Então, essa relação você pode, tá? Carol, vou fazer essa conta. 1.008 vezes x dá 1.008x, que é igual a 2.000 vezes 588. Dá 1.176.000 dividido por 1.008 dá 1.166. 1.166 quilos. Isso aqui é o meu cálculo teórico. Isso aqui é o que eu deveria ter produzido. Isso aqui seriam os meus 100% de rendimento. Se eu tivesse produzido isso aqui, eu teria produzido 100% do que eu queria. Mas eu não produzi isso. Adivinha quanto que eu produzi? 588. 588 quilos, X. Adivinha? Aproximadamente 50%. Quer dizer, a pergunta dele para mim ali era quanto foi o meu rendimento. O meu rendimento foi aproximadamente de 50%. Gabarito letra E. Tá? Vai lá tirar um print, por favor. Aí, olha essa aqui. Essa aqui já é... Lembra que eu falei para você que a gente tem 2 formas de apresentar rendimento, né? Uma é desse jeitinho aqui que você viu. E a outra é como você vai ver agora. É o seu segundo jeito de ver rendimento. Vamos para a questão, a gente vai ler e você vai entender. Ó, a produção de manganês ocorre em temperatura elevada, com 80% de rendimento. Já está dizendo para mim que tem 80% de rendimento. Aqui, eu já sei o rendimento. Já caiu uma questão muito, muito, muito parecida no Enem com essa. E pode ser simplificada conforme apresentada na equação abaixo. Aí eu tenho a minha equação ali. Vou escrever ela lá. Fica aí, ó. Questão de número 2. Óxido de manganês mais carbono, dando manganês mais CO2. Tá ali. Aí ele fala, se a massa produzida de manganês foi de 16.500 quilos, a massa em toneladas de dióxido de manganês usado como reagente foi aproximadamente, primeira coisa, achar a reação. Eu já tenho, agora vem pra cá. Vamos ver se ela está balanceada. Um manganês, um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Geral balanceado. Vou ler, vou identificar as substâncias. Vou lá. As minhas substâncias, ele diz, se a massa produzida de manganês, aí eu vou lá e vou marcar o manganês. Tá lá. Produzida foi de fulaninho. Qual a massa em toneladas de dióxido de manganês? Então, a minha relação é entre o dióxido de manganês e o manganês. E ele tá me dando a massa desse cara e me perguntando a massa desse cara. Geralmente, nas questões de rendimento, eles sempre envolvem massa, tá? Então, a minha relação é aquela ali. Toda estequiometria, eu tenho um padrão, lembra?
Então, eu preciso achar a massa de um mol desse cara e de um desse cara. Ele me diz, olha aqui, ó, no Enem, essa questão é muito semelhante à do Enem. Ele me diz, olha aqui, ó. Ele me diz a massa do manganês, a massa do carbono e a massa do oxigênio. Manganês pesa 55, então aqui eu tenho 55, mais cada oxigênio pesa 16. 16 vezes 2. Então eu tenho 32 mais 55, dá 87. Então, 87 gramas desse cara sempre vão produzir 55 gramas desse cara. Tá? Aí olha aqui. Aí eu vou pro problema. Olha como qual é a diferença disso. Ele fala assim, se a massa produzida de manganês foi 16.500, qual é a massa do meu reagente? Agora, o que eu não tenho é o meu reagente. Eu tenho o meu produto, tá? Só que tem um detalhe. O produto que eu tenho teve um rendimento. Esse produto, olha aqui, ó. Qual foi o valor que ele me deu? Vamos lá olhar. 16.500, mas ele me disse que o rendimento foi de 80%. Então, na verdade, esses 16.500 quilos correspondeu aos 80%, que foi o que eu tive no final. Mas eu, teoricamente, usei o meu reagente para produzir 100. No meio do caminho que eu perdi os 20%. Então, eu preciso saber o quanto eu esperaria produzir. Eu esperaria produzir os 100%. Então, na verdade, a massa do meu reagente usada, ela foi pensada para um rendimento de 100%, que não é esse valor. Esse valor corresponde a 80%. Como que eu faço ali, Carol? 16.500 vezes 100 dividido por 80. Dá 20.625. Então, eu deveria ter produzido 20.625. Esse seria o meu cálculo teórico. E é esse valor que você tem que colocar aqui. Por quê, Carol? Porque é esse valor que eu pensei quando eu usei o meu reagente. E ele quer saber o quanto de reagente você usou. Aí vai lá. X, 55x, é igual a 20.000, é igual a 20.625 vezes 87. Isso dá 1.794.375. Vou dividir agora por 55. Isso dá 32.625 quilos. Esse foi o reagente usado pensando no rendimento de 100%. Só que eu não rendi 100, eu rendi 80. Carol, a minha pergunta dele é: qual é a minha quantidade em toneladas? Como eu faço? Eu divido por 1.000. Eu ando 3 casas para trás. 1, 2, 3. 32,6 toneladas aproximadamente. Vamos lá ver qual que é meu gabarito? 32,6 aproximadamente. Vai lá tirar um print, por favor. E aí, o que eu quero te dizer? Que existem duas formas. A primeira, que é a mais clássica do Enem, é a clássica em que você tem os seus resultados, você descobre o rendimento. Mas essa questão já apareceu uma vez só, nesses 10, 12 anos de Enem, pedindo para você a quantidade de reagente. Então, fica aí as duas formas de resolver uma questão. Na semana que vem, é férias, glorifica, aproveitem as suas férias. Quando a gente voltar, a gente ainda volta. Tira um print, eu deixei tirar print? Não sei. Agora eu deixo.
Foi. Deixa eu vai. Tira a foto aí. Tira um print. Semana que a gente volta, depois das férias, ainda com estequiometria. Vocês estão vendo que eu dividi? Eu fiz questão de dividir aula a aula, muito bem esmiuçada, para que a gente vá para o Enem sabendo tudo de estequiometria e desmistifique esse negócio que o troço é difícil, tá? Boas férias, aproveita, descansa, coloca a matéria em dia, dorme pra caramba, vai fazer atividade física, vai à praia, não sei. Descansa, que a gente volta com tudo daqui a uma semana. Um beijo, se cuida e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.